Olá, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de apresentação do curso de português focado na Câmara Municipal de São Paulo, Banca FGV. São muitas questões de português e a gente não pode vacilar. Já de antemão eu falo para você o seguinte, neste curso nós temos mais de 1000 questões comentadas de português da Banca FGV. A gente também tem mais de 70 provas comentadas de português da Banca FGV e eu venho comentando todas do ano de 2023. Então esse curso ele vem sendo atualizado. Semanalmente a gente vai inserindo mais aulas também, justamente por conta dessas provas comentadas e atualização mesmo, colocando mais questões comentadas. Qual é a nossa intenção no curso? Ampliar este universo de questões comentadas para você perceber a recorrência de cobrança da Banca FGV e as suas peculiaridades. Aí, não é o professor que está falando que cai na prova. Você vai comprovar isso até mesmo por conta do volume de questões em cada aula e também de acordo com o raio-x que eu faço depois de cada comentário de prova. Então lá na parte de comentário de prova, eu mostro para você a prova, comento cada questão, alternativa e tal, e depois eu faço um raio-x. E lá no raio-x eu mostro, olha, questão 1 está na aula tal, questão 2, esse conteúdo está na aula tal, e assim por diante. Aí você vai percebendo como que a banca vem cobrando e os assuntos mais cobrados. Tudo bem? Belezinha. Então, se você agora estiver no YouTube e tiver alguma dúvida sobre o nosso curso, tá? Então eu deixei abaixo aqui, tá? Na descrição do vídeo, tanto o link que vai direto para o nosso curso, quanto também um WhatsApp da nossa equipe, e a nossa equipe vai atender você e vai sanar as suas dúvidas quanto ao curso, tá legal? Mas vamos lá, vamos passear um pouquinho. Eu neste vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o concurso, tá? Da Câmara Municipal de São Paulo, e também vou falar sobre o estudo pela escala de prioridade. Aquele assunto mais importante, os assuntos efetivamente mais importantes para você ter que se dedicar, tá legal? Beleza, então vamos lá. Assuntos então gerais aqui, né? Então vamos observar que as inscrições hoje saiu o edital, né? Ontem à noite saiu o edital, então hoje é dia 24, tá? Então saiu no dia 23 do edital e a gente já colocou para você aqui certinho. Então, veja bem, as inscrições começam já amanhã, 25 de outubro, 2 dias após o edital. Maravilha, né? E essas inscrições vão até o dia 23 de novembro, tá? Taxa de inscrição para nível superior, R$ 155, para nível médio, R$ 90. Provas objetivas em 14 de janeiro de 2023. Dá tempo de você estudar, dá tempo de você se preparar, tá legal? Por isso é muito importante você verificar daqui a pouquinho, né, ainda neste vídeo, o estudo por escala de prioridades. Você vai começar estudando os assuntos mais cobrados pela banca e que tem características bem peculiares, tá legal? Beleza. E aí, veja bem, a prova de redação, ela será feita no mesmo dia, só que a prova objetiva é das 8 às 13 e depois a redação das 16 às 18. Olha só, 2 horas para você ler ali o tema, observar efetivamente e depois escrever. Tá legal? Belezinha, então, show de bola. E nós temos também o curso de redação focado na Câmara Municipal de São Paulo, mas isso a gente coloca em outro vídeo, tá legal? E se você está aqui no canal do YouTube, é só você clicar aqui também no linkzinho que tem aqui em cima e você vai verificar. Aqui também na descrição do vídeo eu deixo para você também o link do nosso curso de redação, tá? Show de bola? Então vamos lá. Aqui, eu deixei esse quadro aqui que eu acho que ele é bem relevante para a gente, né? Então vamos lá. O cargo é consultor técnico legislativo. E aí você tem as especialidades, né? Então o contador, engenharia elétrica, então a engenharia, né? Olha, registro e revisão, administração, biblioteconomia e documentação. Então aqui a gente tem a escolaridade, aí você vai observar aqui as vagas, né? Beleza? E os salários, beleza? Ok, tranquilo. Então vamos observar aí que o contador ele tem que ter uma formação em ciências contábeis, né? Com seu registro profissional. Engenharia é a mesma coisa, né? Vai observando aí. Registro e revisão, diploma de nível superior em qualquer área, está vendo só? Respectivo registro profissional e domínio em taquigrafia, porque ele vai ser cobrado em taquigrafia, tá? Beleza?
Administração, também sua área específica, tá legal? Aí continua economia, medicina, está vendo aqui, ó, informática, engenharia civil, arquitetura, tudo bem? Beleza, vamos adiante. Aí entra, né, o técnico legislativo. Então aí a gente vai ter as atribuições, né? Olha, técnico legislativo, aí sem especialidade, olha, ensino médio é equivalente, tá? Segurança do trabalho, aí ele vai ter o ensino médio completo ou equivalente e curso técnico em segurança do trabalho. Então ele vai ter que ter uma especialização nisso, né? Ok, uma formação nisso, melhor dizendo. Enfermagem, tem que naturalmente ter ligação, né, com essa profissão, né? Então tem que ter formação nisso. Contabilidade, informática, design gráfico, taquigrafia, logicamente tem que ter o ensino médio com essa especificidade aí de formação, tá? Beleza? A gente vai adiante. Aí eu queria que você observasse aqui, das provas objetivas. A prova objetiva para o cargo de consultor legislativo, exceto registro e revisão, será composta por 100 questões. Todas as questões serão 5 opções para a resposta, no padrão da banca FGV, com apenas uma correta, serão distribuídas conforme a seguir. Olha só, a gente então tem 100 questões, beleza? Então aqui você vai observar o seguinte, são 30 questões de língua portuguesa, 20 de raciocínio lógico, e aí você vai ter 50, né, por área aqui, né? Então cada área aí colocando 50 questões de conhecimentos específicos. Então veja o peso, 30% da parte objetiva está em língua portuguesa, tá? Então um peso grande em consultor legislativo. Para quem está na área de registro e revisão, né, então vai ter aqui português 50 questões, né, natural, né, vai explorar bastante aí a parte de língua portuguesa, tá bom? E a parte de conhecimentos gerais tem um aprofundamento aí, olha, com 30 questões, tá? Depois o técnico legislativo, exceto taquigrafia, né, nós temos 30 questões de língua portuguesa, veja só, depois os conhecimentos específicos também com 30 questões. Então olha só o peso de língua portuguesa, 30 questões, tá? Então ficar focado nisso. Técnico legislativo sem especialidade, português 30 questões, 20 questões de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, 30 questões. Tá legal? Beleza? Então no total aqui, ó, de 80 questões para técnico legislativo sem especialidade. Para taquigrafia, natural, né? 50 questões em português. Bom, aí eu queria chamar a atenção por isso que está aqui em cor vermelho, ó. Será considerado aprovado na prova o candidato que obtiver pelo menos 50% do total de pontos de cada uma das provas. Então, meu amigo, 30 questões de português. A gente tem visto que, principalmente para a área legislativa, tá? A banca aprofunda na sua forma de cobrança. E a gente está preparado para isso, para auxiliar você, porque a nossa intenção aqui no curso é fazer com que ajudar você a acertar todas as questões de português, tá? Mas para isso, há uma necessidade do seu comprometimento aqui com o professor. Porque nós temos esse comprometimento de aprofundar no conteúdo, mostrar para você o que realmente cai, como cai, a recorrência da banca, as peculiaridades da banca, só que nós precisamos muito da sua dedicação também. Justamente porque, olha só, se você lá tem 30 questões de português, cara, muita gente, quando faz a prova da banca FGV, fica com menos de 50% de acerto. Isso é muito normal, tá? Isso é normal. Por isso que aqui no curso a gente aprofunda o máximo possível para justamente deixar você tranquilo sem ter surpresa na hora da prova. Alguma coisa sempre você vai ter passado na hora da prova. Muita gente fala assim, pô, mas isso aqui é invenção da banca, isso aqui é uma incoerência danada, não tem lógica alguma. Aí você vai percebendo, isso aqui tem a ver sim com máximas conversacionais que o Terror falou na aula. Isso daqui parece que não estava previsto lá, mas na realidade está sim. Temos aqui estratégias argumentativas. Beleza. A gente também tem o chamado silogismo, que não está previsto no conteúdo programático, mas a banca cobra mesmo sem estar previsto. Ela cobra como se fosse uma interpretação de texto. Por isso, tudo aqui será colocado para você aprofundar efetivamente naquilo que a banca cobra. Cara, muita gente não vai chegar a 50% da prova. Muita gente, a banca FGV. Muita gente só vai se testar com a banca FGV no dia da prova. Muita gente vai fazer curso de português
treinando com questões de outras bancas, porque aproveitam questões de outras bancas e colocam lá. Aqui nós temos mais de 1.000 questões comentadas de português da Banca FGV, mais de 70 provas comentadas de português da Banca FGV, e eu venho comentando todas do ano de 2023. Veja só de provas comentadas são mais de 70. O mínimo de questões que nós temos em cada prova, o mínimo é 10 questões, tá? E aí você vai perceber o seguinte, poxa, se o mínimo é 10, tem prova de 30 questões, tem prova de 50 questões, tem prova de 15 questões, e nós temos no mínimo, aqui a gente já parte de 70 provas, cara. Então são 70 provas comentadas. Só aí você vai perceber, ao mínimo 700 questões. Só de provas comentadas, fora as questões que já foram selecionadas por temas e tal. Então você tem 1.000 questões selecionadas por temas, a gente tem um aprofundamento teórico, tem resumo se você não quiser. Ah não, eu quero só treinar questões mesmo. Tudo bem, você pode pegar um resumo e partir para as questões e observar ali o meu comentário. Tudo bem? Tranquilinho. Então, olha só o peso da língua portuguesa, tá? Vejamos então aqui o seguinte, indo à frente. Aqui, então, eu gostaria de marcar para você o conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui não tem novidade nenhuma. A gente até comentei com a minha equipe, né, sobre isso. Galera, é o seguinte, tudo que está aqui a gente já vem trabalhando. Tudo. Então, essas mais de 1.000 questões, mais de 70 provas... Essas provas trabalham exatamente o que está aqui. O conteúdo programático ele é aprofundado, tá legal? Então, vamos observar aqui. Este conteúdo aqui não traz novidade alguma pra gente. E aí vai um detalhe. Muita gente observa assim, cara, tem muita coisa de gramaticalidade aqui, né, Terror? Tem muita coisa de gramática aqui. Tem. Só que a Banca FGV, ela tem uma forma peculiar de cobrança. Então ela aprofunda na textualidade. Então eu vou mostrar para você, no estudo por escala de prioridades, quais assuntos você vai começar ali estudando. Você vai começar por eles, porque eles são os mais importantes. Tá legal? Então vamos lá. Didaticamente, eu coloquei numa ordem, tá? Numa ordem didática aqui. Todo esse conteúdo ficou assim, ó. Então, a gente está fazendo aqui a apresentação, né? Porque a gente vai falar sobre o estudo por ordem de prioridade. Então, na ordem didática, nós temos acentuação gráfica, ortografia, formação de palavras, as classes de palavras, todas elas colocadas aí, tá? Por que eu coloquei aqui em cor azul modalizador? Porque o modalizador, você vai perceber que é o seguinte, tem um aspecto subjetivo, de julgamento do locutor ou do produtor do texto, né? Do autor do texto. E a banca gosta, às vezes, de cobrar isso, né? Então, às vezes ela coloca aqui, por exemplo, o advérbio, e a cobrança do advérbio basicamente está em cima daquele advérbio que transmite um aspecto subjetivo. E a gente mostra tudo isso. Um adjetivo, aquele que transmite um aspecto subjetivo, isto é, um julgamento. Dá para ter uma noção do julgamento do autor. Por exemplo, eu coloco lá um advérbio, o advérbio é o seguinte, ele sempre vai à casa de Maria. Sempre ele é um advérbio de valor objetivo, tá? Porque ele marca uma relação temporal sem um julgamento do autor. Agora, se eu colocasse assim, ó, infelizmente, o jogador foi demitido. Veja que houve aí um julgamento, né, um posicionamento e um julgamento, um julgamento um aspecto subjetivo, né, do autor do texto, tá legal? Então esse julgamento é justamente essa parte da modalização. Então esse modalizador, ele entra no aspecto emocional, ele entra no aspecto subjetivo, é o que a gente vê que acontece nas classes de palavras, que a banca já determinou, né? Interjeição tem modalizador, adjetivo, nós temos adjetivos que também vão julgar, são os adjetivos qualificadores, a banca gosta muito de cobrar a subclasse dos adjetivos. Então a gente tem essa aula de adjetivo com aprofundamento, né, com todas as questões necessárias. Advérbio e locução verbal também apresenta aí também o modalizador, tá legal? Você vai perceber, por exemplo, que a parte de verbo, a banca coloca assim, classe de palavras verbo, só. A gente tem que aprofundar isso.
tá? Porque a gente tem que perceber a combinação de modo e tempo verbal, o emprego de cada tempo verbal, a identificação do tempo e modo verbal. A banca cobra isso. Então a gente divide isso numa primeira parte com essa identificação, numa segunda parte a locução verbal, porque aí você também já estuda a modalização, né, o modalizador, e depois alguns verbos irregulares, tá? Tudo isso você pode de repente partir para as questões e ali com os meus comentários eu vou direcionando o que você precisa. Mas você já vai começar a estudar por essa ordem aqui? Ainda não. Eu estou apresentando para você a ordem das aulas, tá legal? Só apresentando. Depois a gente entra na estrutura sintática, tá? A parte sintática é essa aqui, ó. Então a gente entra na sintaxe da oração, a nomenclatura que a banca deu foi toda essa daqui, ó, tá? E aí a gente também trabalha a pontuação na sintaxe da oração. Depois, na aula 18, a gente vai trabalhar as orações coordenadas. Aí a banca fala lá sobre conjunções como classe de palavras. A gente já estuda aqui na parte sintática para estudar tudo de uma vez só. A gente estuda a pontuação nas orações coordenadas, tá legal? A tipologia da frase portuguesa, a banca quer que você observe nesse ponto aqui as formas, as intenções comunicativas nas frases interrogativas, nas frases exclamativas, nas frases declarativas, tá legal? Então tudo isso a gente vê com calma, bem no início dessa aula. Aí a gente entra no trabalho de período composto, a gente fala das orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. A banca não selecionou assim, isso aqui foi uma coisa minha, eu coloquei para você aqui dessa forma, porque ela basicamente fala o seguinte, olha, a organização das orações, tá? Do período com as orações e tal. Só que a gente tem que segmentar isso. Então a gente mostra para você as orações substantivas, e aí nós temos a conjunção integrante, não cabe vírgula entre as orações. Oração substantiva é a principal. Aí eu mostro para você a oração adjetiva porque você trabalha o conectivo que é o pronome relativo. Também vamos observar a pontuação nas orações adjetivas. As orações adverbiais com conjunções, tá? E também a gente trabalha a pontuação nela, tudo bem? Então isso é muito relevante. Então a gente segmentou toda essa parte sintática para você entender conjunções, pronome relativo e também a parte da pontuação. Então isso aqui, esse assunto, ele é relevante neste ponto, tá legal? Beleza. A banca não, eu coloquei asterisco aqui, ó, os assuntos que não estão previstos e que normalmente ela cobra, tá? Então, concordância e regência eu deixo aqui. Porque você vai fazer as provas, você vai perceber, opa, essa questão aqui é de regência. Opa, essa questão aqui é de concordância. Caraca, falou lá sobre a concordância com expressão partitiva. E aí, como é que fica e tal? Aí lá no raio-x eu falo, ó, vá lá na aula, vai à aula 22, porque lá eu falo sobre essas regrinhas de concordância, tá legal? E aí eu menciono isso, você vai lá à aula de concordância, pega o resuminho, aprofunda nas questões e volta para as provas numa boa, tá legal? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Crase está previsto. Aí, em vez de ela colocar reescrita, é normal dela, coloca assim, estrutura da frase portuguesa, isto é, ela vai deslocar termos, ela vai substituir termos ou conjunções, ela vai modificar a estrutura e ela pede correção e manutenção do sentido. Isso nada mais é do que, como a banca FCC pede, como a banca CESP pede, que é a reescritura de frases. E aí você tem que observar ali qual que mantém a correção gramatical e também o sentido, tá? A gente observa bastante isso. Aí a banca pede semântica. Aí semântica, ela começa falando sobre sentido próprio e figurado, tá? Aí ela vai entrar com sinônimos, antônimos, polissemia. Tudo isso daqui a gente vai batendo em cada aula. É um assunto muito relevante, a banca explora bastante isso, tá? Show de bola. Aí, como ela falou sentido próprio e figurado, a gente também colocou a aula em asterisco, ó. É uma aula que não está prevista e eu provo isso para você, tá? Toda prova, tá? Que a gente coloca, as provas são comentadas lá na aula 44. Toda prova fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse assunto aqui, ó? Silogismo? Não estava previsto. Olha só o conteúdo programático, ó. Não tem aqui silogismo, não tem linguagem lógica aqui prevista, tá vendo? A banca cobrou. Está vendo esse conteúdo aqui, ó, na questão 17 aqui que eu falei para você sobre coerência, sobre marcas de textualidade, coerência, tá vendo aqui, ó? Olha só, no conteúdo programático não tem essa previsão, a banca foi lá e cobrou. Ó, tá vendo isso aqui? Que a banca pediu metáfora. Tá vendo aqui que a banca pediu personificação? Olha, não tinha previsão nenhuma aqui no conteúdo programático de figura de linguagem.
Então, significa o quê? A banca tem liberdade criativa, ainda mais num conteúdo programático vasto como ela deixou aqui, tá? E mesmo quando a banca coloca pouco conteúdo, ela tem liberdade criativa, ela pode colocar qualquer tema de língua portuguesa. Qualquer tema. E ela não anula a questão por conta disso, não, pela falta de algum tema aqui. Não tem essa não, tá? Então, muito ligado nisso. E aí, então a gente deixou figuras de linguagem, e aí eu chamo sempre a atenção, tá? Figuras de linguagem, aí você vai percebendo nas questões de figuras de linguagem. O que acontece muito? A banca gosta de cobrar metáfora, metonímia, antítese, personificação. Eu indicaria você estudar esses primeiro, tá? E aí você vai perceber o seguinte, quanto mais você vai fazendo questões, você vai perceber, rapaz, é mesmo. O que ela concentra as informações, as questões em cima disso. É lógico, eu vou pedir a você para estudar todo o conteúdo, tá? Mas pelas questões você mata numa boa. Show de bola? Belezinha, então vamos adiante. A banca pede marcas de textualidade e ela deixa identificado, né? A intertextualidade, uma característica bem peculiar de cobrança mesmo da banca. A coesão e a coerência, então a gente tem na aula 33, eu deixo lá para você marca de textualidade, os mecanismos de coesão. E depois, marca de textualidade, a coerência. A banca pede sempre assim, a frase que mantém coerência dentre as alternativas, ou a frase que não mantém lógica. Então, a coerência e lógica, tudo isso a gente aprofunda bastante com muitas questões. Tipos de discurso, a banca gosta bastante de fazer a transposição do discurso direto para o indireto, ou você identificar um discurso indireto livre. E aí a gente treina bastante, é uma aula gostosa de fazer, tá? O que acontece aqui é o seguinte, a parte gramatical, eu tenho um conteúdo que vai aprofundando bastante e tal, né? E aí a gente tem logo em seguida o resumo e depois as questões. Quando você for observar bem, a partir dessa aula aqui, ó, vou pegar a partir dessa aula aqui, ó, 26, que é a parte de textualidade. O conteúdo mesmo, a parte teórica é menor, é pequena. Eu nem deixo aqui, eu nem coloco o resumo, porque a teoria ela é pequena. E aí a gente vai batendo com muitas e muitas questões, sempre reafirmando o que você estudou. Tá legal? Então, esses assuntos aqui, ó, eu deixo uma teoria pequena justamente porque a gente entende a forma como a banca vem cobrando e aí você vai explorar bastante as questões. Tá legal? Beleza! Elementos dos atos de comunicação, funções da linguagem. A banca gosta bastante de cobrar as funções de linguagem. Previsão aqui, então é certo que ela vai cobrar de você nesta prova. Então, ficar muito ligado aí. Função referencial, metalinguagem e assim por diante. Variação linguística, eu coloquei em cor azul. O tema em si. Aí a banca dá uma nomenclatura diferente. Igual a reescrita, ela deu uma nomenclatura diferente. E aqui é a variação linguística, tá? Então, em variação linguística, ela fala, ó, registro de linguagem. Então, é para você perceber, né, se é um registro culto ou é uma linguagem coloquial, tá? É basicamente em cima disso. Para você perceber, então, de repente, que uma expressão que seja da linguagem coloquial, típica da oralidade, ok? Ou pedir a norma culta. Então, marca alternativa em que haja norma culta, a previsão da norma culta, linguagem formal. E aí você vai eliminando os vícios de linguagem até chegar à norma culta, tá? Beleza? O tema vícios de linguagem. A banca não coloca esse tema vícios de linguagem. Ela coloca o quê? Problemas estruturais das frases. Aí, até na aula eu falo, ó, eu vou passar para você todos os vícios de linguagem aqui, bonitinho e tal. Mas a banca não cobra todos. O que basicamente a banca cobra de você? Ela vai pedir o vício de linguagem ambiguidade. Ela vai explorar isso como um problema estrutural da frase. A falta de paralelismo, a gente também explora isso aqui também para você. E também ela gosta bastante de cobrar o pleonasmo vicioso, tá? A redundância, a repetição desnecessária de uma expressão, de uma ideia, tá legal? Então, a gente vai observar isso que a banca cobra bastante aqui em vícios de linguagem, tá? Então, na realidade, três temas aqui. Ambiguidade, falta de paralelismo e a redundância ou pleonasmo vicioso. De tantas questões que você fizer aqui, você percebe, opa, vai bater os olhos, opa, já sei, já maceteei aqui numa boa, tá? Aí é o seguinte, aula 38 é tipo de texto, aula 39 é gênero de texto, gênero textual.
Só que a banca, ela dá nome diferente, ela só muda a nomenclatura. E aí eu coloquei aqui para você observar, então em tipologia textual, o que toda a nossa literatura linguística mostra? Olha, tipologia textual é o texto dissertativo, o texto narrativo e o texto descritivo, também partindo para o injuntivo. Pronto, tá? O texto instrucional, tá? Beleza. Só que a banca faz uma divisão um pouco diferente. O que é mais importante é você treinar comigo as questões. Então eu coloco uma base teórica pequena, basicamente um resumo, e depois, com as questões, você vai percebendo, opa, esse aqui é o jeitinho da banca de cobrança. Então, esse modo de organização discursiva é o quê? Perceber o texto descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo, e aí perceber as suas características. De tanto treinar comigo, isso aqui tem muita questão, muito, que a banca cobra sempre, toda prova tem, e vai cair na sua prova, tá? Não uma só, várias questões sobre esse tema aqui, tá? Então, diga-se de passagem. E aí, depois ela dá um nome de tipo textual. Ela dá um nome de texto informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático, divinatório e suas características. Na realidade, o que ela pede aqui é o chamado gênero textual. Aí tem conteúdo digital que ela coloca gênero textual, aí coloca tipo informativo, publicitário, propagandístico e tal, tá? Então a banca muda a nomenclatura de um conteúdo programático para outro, mas o que importa é você perceber, é identificar, esse é um texto informativo, esse é um texto publicitário, e aí você vai aprofundando comigo aqui com muitas questões. Junto a isso, nós temos o que ela prevê lá como dicionários, tá? Os tipos de dicionários, a organização, os tipos verificados em dicionários, a organização de verbetes. Isso daqui, você trabalha comigo em cima de questões. Eu coloco a ideia central aqui e depois muitas e muitas questões, tá legal? Aliás, muitas e muitas não, porque a banca deixa poucas questões de organização de verbetes, dicionários e tal. Ela tem poucas questões, mas bateu os olhos ali, ela repete a mesma estrutura, então fica mais fácil. Essa é uma recorrência da banca, tá? Beleza. Aí a gente entra em interpretação e compreensão de texto, tá? Os modalizadores, aqui, ela não deixou aqui textos literários e não literários não, tá? Mas aqui é só mesmo para você, a gente fala um pouquinho do que é um texto literário e não literário, para você ter uma noção disso, tá? Mas ela não previu isso não, mas é uma forma de você entender melhor essa dinâmica da banca. Os modalizadores, lembra que eu falei para você lá nas classes de palavras? A interjeição trabalha com modalizador, o adjetivo, o advérbio, uma locução verbal, outras expressões. Porque o modalizador é um julgamento do autor, um aspecto subjetivo, um ponto de vista subjetivo do autor. Então, aqui neste caso, a gente vai trabalhar esses elementos linguísticos que vão trazer para a gente esse julgamento do autor. Então, a gente trabalha isso tanto nas classes de palavras quanto na aula de interpretação de texto. Tá legal? Show de bola! Aí, a banca coloca assim, organização estrutural dos textos. Aí as pessoas ficam assim, cara, o que é organização estrutural dos textos? Aqui, a gente tem uma aula específica disso, que a aula é chamada de estratégias argumentativas, estratégias discursivas, tá legal? Então, basicamente é o quê? Quais são as estratégias no discurso utilizadas naquele texto para convencimento de alguém ou para trazer uma informação? E aí você vai perceber a relação de causa e efeito, você vai perceber a exemplificação, você vai perceber o argumento de autoridade, e aí a gente vai aprofundando. Cara, isso daqui, a gente, por exemplo, tem uma prova da CGU, por exemplo, a banca cobrou 6 questões disso daqui. Uma prova de 10. Você tinha que ter o fundamento de estratégia argumentativa para você matar as questões. TCU cobrou muito isso também. A Receita Federal cobrou isso também bastante, tá? Então a gente tem que se preparar porque a banca gosta bastante. Esse é um assunto altamente relevante, tá legal? Altamente relevante. E que a banca não deixa como estratégia argumentativa, ela coloca como organização estrutural. Silogismo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a linguagem, a lógica, máximas conversacionais. Esses assuntos não estão previstos, mas caem. Eu até mostro na prova da Receita Federal, eu falo assim, ó, tá vendo aqui, gente, ó? A banca cobrou silogismo. Onde tem silogismo aqui no conteúdo programático? Não tem nada aqui. Então, normalmente, quando a banca indica, por exemplo, o TCU indicou uma possível cobrança de silogismo, CGU indicou uma cobrança possível de silogismo e não cobrou. Ela colocou aqui, ó, a linguagem e a lógica, tá legal? Se eu não me engano, numa prova ela cobrou.
a linguagem e a lógica. Então, a linguagem e a lógica tem uma relação justamente com esse silogismo. Tá legal? Então, mesmo que a banca não preveja linguagem e lógica, é importante você observar esse silogismo. É a estrutura argumentativa, tá? E aí é importante você observar isso. Máximas conversacionais. Tem gente que fala assim, pô, professor, peraí. Aqui tá pedindo uma interpretação de texto, cara, totalmente fora do texto. O texto não fala nada disso. Aí, porque eu falo assim, Paulo, não, cara, isso aqui não é interpretação. Isso aqui a banca está trabalhando para você alguns dados sobre máximas conversacionais. São elementos que estão fora do texto, que transmitem um contexto para a gente. São os atos de fala. Aí você tem a percepção. Você consegue depois, ao estudar os atos de fala, você percebe, opa, realmente, não está no texto, mas a gente consegue entender o que o autor, né, ele pensou ou ele quis identificar ali naquele texto. Tá legal? Então ele teve como intenção ali no texto. Então aqui nas máximas conversacionais a gente mata isso. E aí a gente comprova tudo em cima das mais de 70 provas comentadas e eu venho comentando. Semanalmente eu venho acrescentando provas para vocês aqui comentadas. Tá legal? Agora, moçada, vem o mais importante. Como estudar esse conteúdo, tá? Da sua prova na banca FGV. Porque é natural. Eu até sempre, quando eu recepciono um aluno aqui, né, eu mando um vídeo para o aluno, aí eu falo, olá, Marcelo, tudo bem? Tranquilo, professor Décio Terror e tal. Aí eu vou falando para ele, olha, o nosso curso tem isso, são mais de 1000 questões comentadas, são mais de 70 provas comentadas, aí, às vezes eu recebo uma mensagem de volta, professor, legal, você mandar vídeo pra gente e tal, mas vem cá, cara, olha só, fiquei meio preocupado aqui, são mais de 1000 questões, mais de 70 provas, cara, será que eu vou dar conta disso até ao concurso? Aí, cara, já vou de uma vez já mostrar para você. É muito importante que você estude conforme a escala de prioridades. Então, eu passei para você aqui a escala ali da aula 1 até a aula 34, se não me engano, tá? Coloquei numa ordem ali didática, tranquilo. Só que o seu concurso sai o edital. Então é muito importante que você otimize o tempo de estudo. Português tem um peso danado. Em outras provas com 10 questões, por exemplo, com 15 questões, eu falo, ó, eu quero dar uma liberdade a você aqui, porque você precisa também aprofundar bastante nas outras disciplinas. Mas aqui já verdadeiramente eu te falo, toma muito cuidado com o português. Aprofunde mesmo no português. Determine o seu tempo de estudo. Português, 30% da sua prova está em português. Olha só, então se 30% da sua prova está em português, no seu ciclo de estudo, você tem que separar 30% do seu tempo para português, cara. E aí, nessa escala de prioridades aqui, você vai otimizar o tempo. Não é correria, não. Mas você vai bater nos assuntos principais, os recorrentes, aquilo que mais é cobrado pela banca FGV e que tem as suas peculiaridades, ok? Exatamente isso, nessa escala de prioridades, eu vou passar para você então aqui quais são os assuntos que você deve estudar primeiro. Nós vamos chamar então esses assuntos na ordem de prioridade, nós vamos colocar aqui algumas missões. Então você vai começar estudando a missão Alfa, aí na sequência missão Bravo, Charlie, Delta, Eco, tá legal? Então vamos lá. Quais são os assuntos mais cobrados pela banca FGV e que tem característica peculiar de cobrança? Então vem aqui, vamos estudar, você vai começar estudando a missão Alfa, logo de cara. O que é a missão Alfa? Então, logo de cara, você vai bater nesses assuntos aqui, ó. Pegando aqui, eu tinha falado 34, não, né? A aula 38, tá? Então, até chegar à aula 43 aqui, que é de máximas conversacionais. Esses são os assuntos mais cobrados pela banca. Esta é a missão Alfa, tá em cor azul para isso, tá? Para determinar aqui, ó, missão Alfa diferente da missão Bravo, tá em cor azul, ó. Então você vai lá, você comprou o curso agora, você, opa, beleza, assisti a aula 1, que é esta aula aqui, né? De você realmente entender ali a dinâmica da banca e tal. Agora que eu vou fazer, eu vou passar para a aula 2? Não. Você já vai pular para a aula 38. Lá, puta, mas vem cá, para a aula 38 não vai precisar de algum conhecimento anterior, não? Não. Aqui você não tem pré-requisito, você vai bater direto.
Ah, sim. Aí você vai para o que nós chamamos de tipologia textual, que a banca aqui chama de modo de organização discursiva e tal, mas entender a descrição, narração e tal. Aí, o que a banca chama de tipo textual é gênero textual, mas o que importa é você identificar o texto informativo, publicitário, propagandístico, assim por diante, os dicionários, verbetes e tal. Depois, como é lógico, interpretação e compreensão de texto, e isso aqui, ó, as máximas conversacionais vão ajudar bastante a entender, a entender o texto, tá legal? Perceber ali a organização estrutural do texto que está em estratégias argumentativas, tá legal? Perceber na sequência a linguagem e a lógica. Então estude nesta ordem aqui. Cara, na boa, se você está aqui assistindo a esse vídeo aqui, você confia no que eu estou falando. Confie nisso que eu estou falando. Comece estudando por esses assuntos. Ah, Teu, mas eu gosto tanto de acentuação gráfica, ortografia, é tão mais fácil. Não faça isso. A banca cobra isso aqui de acentuação gráfica, ortografia. Ela cobra muito pouco disso. Então eu vou pedir a você, tá? Dê aí então essa possibilidade aí de você acertar todas as questões. Então, observe aqui comigo aqui, ó, tá? Então, pegue lá a partir da aula 38, vá até a aula 43. Pro Terror, caraca, Terror, 38 tem questão pra caramba. É lógico. A banca FGV cobra em toda a prova. Ela cobra, às vezes, 2, 3 questões em cada prova. Às vezes, prova de 10 questões tem 3, 4 questões desse assunto. Realmente, tem que ser assim. TCU, de 10 questões, 9 questões envolviam só a missão alfa. Só a missão alfa. Caraca, Terror, TCU, 10 questões, 9 foram só da missão alfa, cara. Aí teve uma de adjetivo que também estava dentro do contexto, tá legal? Então se você estudasse, se tivesse estudado somente a missão alfa aqui, teria matado a questão do TCU, a prova do TCU, tá legal? Então, a missão alfa é muito importante e tem uma pancada de questões, tá? E tem que fazer todas. Ah, Terror, mas então eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho pouco tempo, eu distribuir meu tempo aqui e tal. Eu vi lá na aula de organização textual, tem lá, na aula de tipologia textual, tem lá 102 questões, por exemplo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, então, cara, eu vou bater 30 questões, tá? Vou pegar 30 questões, faço essa aula poder andar e, tal, e tudo mais, então vou pegando ali sempre 30% do conteúdo das questões comentadas, pego ali toda a parte teórica que é pequena, faço lá 30 questões, ou 30% das questões ali, tranquilo? Ok. E aí depois eu vou aprofundar nisso, aí eu pego mais questões. Pode ser? Pode. Eu recomendo. Eu, Décio, recomendo o quê? Faça todas. Todas. Sabe por quê? E quando você for fazer as provas comentadas, você vai perceber, caraca, eu fiz uma questão igual a essa. Caraca, eu fiz uma outra questão igual a essa. O mesmo jeitinho, a mesma frase. Opa, igualzinho, cara. Vai acontecer com você, tá? Então eu aconselho de fazer todas, não tá? Não é à toa que coloquei aí mais de 1000 questões comentadas, beleza? Ok, então essa é a missão alfa, tá? Você pegar da aula 38 a 43. Beleza, cara, você pegou você pegou uma porcentagem grande de conteúdo da prova, logo na missão alfa. Aí você vai fazer o quê? Vai partir para a missão bravo, em cor verde aqui, missão bravo, tá vendo? Aí missão bravo você vai fazer o quê? Aí você vai voltar aqui, ó. Você vai pegar a aula 26, vai pegar toda a parte semântica da aula 26 e você vai até a aula 37. Vai fechar aqui, ó. Caraca, Terror! É isso aí, da aula 26. Então, quando você terminar a missão bravo, você vai ter feito a aula 20, da aula 26 até a aula 43. Cara, isso aqui é o supra-sumo. É o que a banca cobra. Então, a missão alfa, caraca, pancada, Terror. Isso aqui cobra demais, isso. Aí você vai ampliar um pouquinho mais, pegando esse universo maior da semântica e tal, para não ter problema. Missão bravo. Eu asseguro para você, 90% do conteúdo da prova, tá? Os 90% estão aqui. Missão alfa e missão bravo. Você chegou à missão bravo, caraca, Terror, estou muito atolado aqui. Você fez a missão alfa e missão bravo, treinou bastante com todas as questões? Ok, cara, você está muito bem. Você está muito bem. Você estudou realmente o que a banca cobra. Ah, sim. Só que é o seguinte, não é o Décio que vai falar para você o que cai, que não cai e tal. Não vai confiar só em mim, não. Tá legal? Mas eu vou pedir a você o seguinte, aí na missão Charlie, o que você vai fazer? Uma aula só. Caraca, Terror, uma aula só então? Ó, beleza, missão Charlie, num dia eu mato. Tem mais de 70 provas comentadas aqui. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Você estudou a missão alfa? Caraca, Terror, muito conteúdo que cai na prova mesmo.
Caraca, muita coisa mesmo. Aí você foi para uma missão Bravo, aumentou mais esse leque aí, né? Caraca, terror, realmente bate tudo que é importante. Tudo que realmente é importante está aqui. Ok. Aí você vem para as provas. Aí nas provas, você pegou a prova 1, aí eu vou pedir o seguinte. Na prova, não entre com aquela ideia assim, agora a prova é o meu simulado. A prova para mim agora é o meu simulado. O que eu fazia aqui, se eu estiver tirando nessas provas aqui mais de 80%, eu sei que eu estou indo bem. Não encare as provas comentadas como simulado. Não faça isso. Por quê? O que acontece? A banca FGV, ela gosta de dar umas cutucadas na gente, gosta de derrubar a gente. Então, você tem que pensar o seguinte, você vai aqui nessa aula 44, com as provas comentadas, é como se você estivesse entrando num ringue, cara. Você está entrando num ringue. Você vai levar soco pra caramba da banca FGV. E é para isso que você está no ringue, não é? Só que é o seguinte, você vai aprender com esses socos que você vai levando. Tá legal? O negócio, ó, é manter sempre ali a estrutura, tá legal? E dar o soco quando você puder. Entrou no ringue com a banca FGV, é desse jeito, cara. Entrou aqui, o que você tem que pensar? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que anotar, ó, prova 1, fiz no dia tal, foram tantas questões, meu índice de aproveitamento, quais eu errei? Pá. Então você faz o quê? Baixa o material, faz a prova. Errei, poxa, de 10 questões, errei 4 questões. Tudo bem, o erro faz parte, é aquela porrada que a banca dá na gente. Tudo bem, mas o que você tem que fazer? Vou observar aqui, por que eu errei a questão 2? O terror comentou aqui, papapá. Aqui também errei, papapá. Entendeu o erro? Beleza. Ó, já levantou mais aqui a sua guarda. Tá legal, tá show de bola. Na prova 2, aqueles mesmos erros você não vai vacilar. Concorda comigo? Opa, tranquilo. Então, entre nessa ideia. Não é simulado. Isso aqui não é simulado. Você está estudando as estratégias da prova. É isso. Cheguei à prova 2. Caraca, terror. Prova 2 fui com 87%. Putz, caraca, terror. Fui bem pra caramba. Legal a nota. Dia que eu fiz a prova, quantidade de acerto, a minha porcentagem ali, meu índice de acerto, quais questões eu errei, se eu errei, ok, tranquilo. Aí colocar uma observação. Entendi o erro? Entendi o motivo do meu erro. Ok, vai à frente. Então você vai aprofundando. Pô, Terror, muito bem, caraca, já produzi para cá 87% na segunda prova. Aí chega na terceira prova, você acertou 30%, 37%, aí bum. Lembra? Não é simulado. Isso daqui é para você estudar a banca. Você já estudou os assuntos principais. E agora você está estudando a banca, isso que importa. Ok, beleza, Terror. Errei 37, acertei 37% só. Ok. Então, nessas outras questões aí, todas que eu errei e tal, quais foram os motivos? Esse. Ah, rapaz, fui pegando. E assim você vai crescendo. O que acontece? Se você falar assim para mim, Terror, só estudei a missão Alfa e Bravo. Terror, não tenho tempo de estudo para conseguir estudar a missão Alfa. Está tentando se salvar. Não é o meu aconselhamento, mas pelo menos está se salvando. Ok. Terror, não tenho tempo, estudei a missão Alfa e Bravo. Tá bom, mas pô, se você conseguir entrar nas provas comentadas vai ser excelente. Ok. Terror, estudei missão Alfa, Bravo e Charlie. Peguei todas as provas comentadas, tudo que você vem atualizando eu venho estudando. Ótimo, excelente. Terror, eu vou avançar mais, tenho mais tempo, posso avançar? Pode avançar. Terror, não tenho mais tempo, só consigo chegar até provas comentadas. Tá bom pra caramba. Por que está bom pra caramba? Por quê? Em cada prova comentada, isso aqui é uma análise de prova, uma análise técnica de cada prova. Em cada prova comentada eu falo, ó, a questão 1 cobrou esse assunto. Você vai ver lá, tá? Missão Alfa ou Bravo. A questão 2, a questão 3, a questão 4. Aí de repente está na questão 7, uma questão de colocação pronominal, por exemplo. Pô, que a banca nem cobra muito. Colocação pronominal. Pô, mas isso aqui eu tenho uma dúvida aqui. Aí o que você faz? Eu falo lá na questão 7, ó. Isso aqui é uma questão de colocação pronominal. Isso aqui está lá na aula tal de pronomes. Aí você vai lá, observa ali o resumo e faz as questões. As questões de profundidade. Pô, agora sanei minha dúvida de colocação pronominal. Pronto, tranquilo, volto para cá. Lá na questão 12, ó. Questão 12 cobrou a subclasse de adjetivo. Recomendo. Então, subclasse de adjetivo, pô, cara, isso aqui, o adjetivo relacional, né? Pô, entendi. O adjetivo que tem uma qualificação, adjetivo qualificador, caracterizador e tal. Pô, o que é esse troço aqui? Ponto de vista objetivo, subjetivo? Opa,
Isso aqui a banca até falou sobre questão de modalizador, então tem que ficar antenado nisso. Beleza, o que você faz? Errou aquela questão e teve dificuldade nisso? Vai lá na aula de adjetivo, eu já recomendo. A aula de adjetivo vai direto para as questões. Vai direto para as questões, porque a peculiaridade da banca é muito grande. Então você vai aprendendo, aí você vai fazendo as questões observando meu comentário, fazendo as questões observando meu comentário. E aí você vai começar a observar, ah, rapaz, é esse jeito aqui que a banca cobra, não é? Aí ela é recorrente nisso, cara. Sempre que cai adjetivo vai ser desse jeito. Pá, 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 pá. Pronto. Você desmistifica a banca FGV. Ok. E assim vai. Então, o que acontece aqui? A parte gramatical, terror, pontuação. Cara, a banca cobra pouco pontuação. Ah, Terror, mas essa prova aqui, a prova 17, na questão 13, ela cobrou pontuação. Tive dúvida disso aqui. Tá bom, vai lá. Naquelas aulas de sintaxe lá, aí eu tenho as peculiaridades da pontuação ali e tal. Pega o resumo, observa o resumo, faz um batidão de questões. Tem uma dificuldade com conjunção danada. A aula 37 cobrou. A questão 37 lá cobrou as conjunções e tal. Beleza, pega isso daqui, vá até a aula de orações coordenadas, orações subordinadas verbais e mata. E aí, na missão Bravo, você vai perceber aqui, ó, que a aula de coesão tem um mecanismo de coesão. Eu apresento para você quais são as conjunções. Isso é só um reforço da aula de estrutura sintática, da morfossintaxe. O que importa está aqui. Então você que passou pela missão Bravo, já sabe, opa, a parte de conjunções todas, eu estou tranquilo. Eu já treinei bastante. Eu tenho os slides ali, inclusive ali, tem o material em PDF também escrito ali com as conjunções também. Massificar o estudo, tudo bem? Então quando você parte para a aula 44 com as provas comentadas, você vai revisando a parte gramatical que não cai tanto. Ah, Terror, mas ainda assim eu tenho tempo, então eu consegui fazer a missão Charlie e eu quero partir para a missão Delta. Bom, missão Delta, aí depois de você ter feito todas as provas e tal, aí você pode pegar aqui a aula de adjetivo, aprofundar, aula de preposição, advérbio, verbo, colocação pronominal e aprofundar, entendeu? Eu acredito que seja interessante. Aí você entra na missão Eco, a parte da estrutura sintática, tá? Também é interessante você pegar. Se tiver tempo, pegar. Sinceramente, se tiver tempo, pegar. Porque se você fez a missão Alfa, a missão Bravo e todas as provas, porque aí é o seguinte, você faz a prova. Essa parte gramatical aqui eu não domino. Vou à aula referente, pego o resumo, faço as questões, pronto. Então, você, pelas provas, você vai percebendo como você está na parte gramatical. É isso. E aí você otimiza o tempo e aprofunda naquilo que realmente a banca vem cobrando. Tá legal? Olha só, então aqui, moçada, quem está no meu canal do YouTube, tá? Então abaixo aqui eu deixei o link do curso, eu deixei também o nosso WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida sobre como é o nosso curso e tal, tranquilo. E um terceiro link é o nosso curso de redação, focado aqui neste concurso, tá legal? E aí tem o nosso WhatsApp, a nossa equipe sempre manda para mim, fala ali, o aluno perguntou tal coisa e tal, você pode mandar um áudio ou um vídeo falando para ele sobre isso? Ok, a gente ajuda sim, sem problema nenhum. Agora, eu não sano dúvidas de língua portuguesa para quem não é aluno, tá? Então, só para você observar, a nossa equipe, ela vai atendendo, a prioridade total é dos alunos, né? E, logicamente, tem um campo ali abaixo de cada aula para ele fazer a sua pergunta no fórum de dúvidas e eu entro ali sempre, todo dia, né? Para poder sanar as dúvidas dos alunos internamente. E ali, o WhatsApp é um momento ali, é um contato, né? Para você sanar dúvidas sobre como você está estudando, né? Sobre como efetivamente você pode dominar este conteúdo, a gente pode ajudar você a contar isso. Tá legal? Show de bola! Um grande abraço para você que está... para vocês todos, né? Tanto os que estão na plataforma e os que estão no YouTube. Quem está na plataforma já parta para a missão Alfa. E quem está fora da plataforma está perdendo tempo. Você aqui, você aprofunda com mais de 1000 questões comentadas, com mais de 70 provas comentadas e eu venho comentando todas do ano de 2023. Se você ainda não está no curso, venha para cá, conte com a gente. Um grande abraço. Valeu, moçada.